Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa, de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sábado, 7 de outubro de 2023. Saudar a todos com a paz do Senhor, pedindo a Deus que os encontre a todos vocês, seus familiares, gozando perfeita paz e saúde em seus lares. Eu quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, a começar do século, aliás, do século não, do capítulo, do versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Muito bem. E criou Deus o homem à sua imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa foi a ordem que o Senhor Deus deu, dentro da sua lei, para que se cumprisse sua palavra em um casal, macho e fêmea, segundo a sua vontade. E Deus os abençoou, naturalmente, né? Ordenando que eles crescessem, se multiplicassem e povoassem a terra. Este, meus irmãos, é o único mandado que Deus manda as pessoas fazerem, que não precisou ser repetido. Nem ele quebrou, teve dor de cabeça para continuar exercitando esse povo para se multiplicarem. Nisso, até os dias de hoje, desde o Éden, eles têm feito corretamente, entendeu? Segundo Deus mandou. Tem se multiplicado desordenadamente. E por causa dessa multiplicação, foram surgindo contendas, problemas, entendeu? Que inclusive esses problemas não só aconteciam entre os seres humanos, como também chegaram até ao trono de Deus. Porque o povo, sim, obedecia a Deus, mas de uma maneira assustadora. E a população foi crescendo, foi se multiplicando, enchendo a terra, povoando tudo. Até os dias de hoje, continuam se multiplicando. Não é verdade? Não precisa desmandar novamente, não. Agora, com essa multiplicação, vieram os problemas. Problemas familiares, problemas emocionais, problemas entre parentes, entre os amigos,
problemas, enfim, que foi acontecendo entre as pessoas de acordo com o crescimento, de acordo com a população. Esse crescimento foi aos poucos, mas que transformou-se generosamente, entendeu? Generosamente, exageradamente, entendeu? Na multiplicação, uma espécie de avalanche humana que se transformou em quê? Tudo bem, Deus ordenou que o homem fosse marido da mulher, que os dois se unissem em uma só carne. E essa união de o homem e da mulher, naturalmente, ordenado pelo Criador, não é pecado, nunca foi pecado, entendeu? Nem para Adão, nem para Eva, nem para os dias de hoje. O pecado está na desobediência, em que o homem ou a mulher se trai um ao outro. Aí está o pecado, coisa que Deus não ordenou, coisa que Deus condena. É a traição entre homem e mulher. E até hoje as pessoas, alguns ficam pensando, mesmo casados, ainda ficam imaginando, naqueles momentos de intimidade, se é pecado fazer isso ou aquilo. Fazer isso não é pecado, mas aquilo que está fora das regras do casamento, honrado entre um homem e mulher, é pecado sim. Mas o homem possui sua esposa, a esposa recebeu seu marido normalmente, como convém, não é pecado. E como eu já disse, até hoje tem muitas pessoas que antes de se deitar com suas esposas, e ela também, fica imaginando, colocando na sua mente coisas que não existem, que não é verdade. Ficam travados na hora do sexo. Não pode acontecer isso, porque vocês não estão pecando. Vocês estão fazendo exatamente aquilo que o Criador lhes ordenou. Crescei e multiplicai-vos. Se bem que tem muitos nessas uniões que tomam remédios para evitar filhos. Bom, cada um sabe a dor onde dói mais, não é? Isso não é lícito fazer isso, evitar filhos, mas também não é lícito multiplicar filhos adoidadamente sem ter condição de criá-los normalmente, né? Então, mas para isso, Deus é quem se responsabiliza por cada um de nós. Quem sou eu para dizer não faça isso, não faça aquilo? Absolutamente. A única coisa que eu posso dizer não faça é não pecar, é não ir de encontro à natureza divina, às ordens do Criador, entre homem e mulher. Porque essa variação de desejo e sexo aconteceu desde os tempos do Sinai, do Monte Sinai, do deserto do Saara. Lá no deserto, quando o povo cruzava o deserto em rumo à Terra Prometida, a Bíblia nos conta que as mulheres inverteram a posição normal de se ficar com seu marido e os homens se inflamaram entre si, homem com homem, varão com varão, mulher com modos diferentes de fazer sexo com o marido, e não agradou a Deus. Não agradou, Deus não se agradou, que não foi esse o tipo de multiplicação que ele ordenou. Então aí é onde está o pecado. Se existe algum entre vocês ainda que os maridos insistem em fazer esse sexo trocado, errado, parem. Parem porque ainda é tempo. Existe o perdão para que as pessoas peçam e o arrependimento para que as pessoas se arrependam e não continuem fazendo nada errado que desagrada a Deus. Não é possível. Então, você que tem sua esposa, sim, e voltando ao assunto do deserto, por aquele motivo de mulher transformar o sexo normal em sexo abominável, e homem com homem, morreram muitos no deserto. Deus exterminou
todos aqueles que faziam isso, mas poupou aqueles que lhe obedeciam, que andavam regularmente com suas esposas. E até os dias de hoje as pessoas pensam que fazer sexo é pecado. Não é. Sexo normal, entre homem e mulher, não é pecado. Né? Agora também, exagerar de um modo assim exacerbante é pecado, entende? Fica um pouco agravada essa situação. Deus não olha isso com bons olhos. Se bem que ele não tem maus olhos, é o modo de falar. Porque, vejam bem, se abster do sexo alguns dias é normal, entendeu? É preciso para que suas orações cheguem realmente rápida, veloz ao trono de Deus. E na mesma velocidade ele possa responder a vocês. Por isso, lá no deserto, quando ele foi descer para falar com o povo, ele passou essa ordem a Moisés, para que Moisés passasse para o povo o seguinte: diga a esse povo que não se acheguem à mulher. Quer dizer, não façam sexo. Durante 3 dias, se abstenham disso. Não que seja pecado, mas que é mais decente falar com Deus sem se contaminar, né? E então, Moisés passou a dizer ao povo que se abstivessem de mulher durante 3 dias, que Deus, no 3º dia, ia descer ao monte para falar com as pessoas. Para você ver, se você vai em uma oração, vai a um culto, abstenha-se de fazer sexo naquele momento, vá ao seu culto, ore, agradeça a Deus por tudo, e na volta, quando estiver totalmente feliz depois de suas orações, vocês podem se juntar, se unir, porque é carne com carne, osso com osso, pele por pele, não há pecado nenhum. Mas abster-se um instante, Deus não pede nem 3 dias, mas sim um instante, uma hora, um momento, em que vão orar para a igreja, abstenham-se um pouquinho e notem a diferença. Porque nós humanos só queremos pedir, pedir, pedir e dar, doar a Deus praticamente nada. E o pior de tudo é que as pessoas querem receber imediatamente, como se fossem obedientes, extremamente obedientes, fazendo tudo quanto Deus quer que faça. Não, Deus dá, porque Ele é bondoso, é Pai, tem o amor por nós muito mais do que amor de mãe, e Ele observa, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele ama, e que Ele conhece todos os moradores da terra. E você é uma das pessoas que é conhecida por Deus, entende? Então, observe-se, veja-se, espiritualmente falando, e conduza-se até a presença de Deus para que Ele possa aceitar suas orações como convém. Mas não se abstenha do sexo normal com sua esposa em momentos agradáveis, em momentos propícios. Entendeu? Esse é o meu recado, pedindo a vocês que parem para pensar nessa espécie de multiplicação que Deus ordenou para o homem. O homem pertence à mulher e a mulher pertence ao homem. Nunca foi pecado essa união, porque é carne, torna-se uma mesma carne. Compreendeu? E depois, lá no Éden, a ordem que ele deu foi essa: cresçam, multipliquem-se naturalmente, como convém. E a Bíblia está cheia de outros novos mandamentos que não precisa Deus descer, como antigamente, para falar conosco, para a gente entender, para a gente saber o que devemos fazer ou não. A nossa consciência, né,
É como a Bíblia diz, nosso espírito contextua com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Entendeu? Então, se somos filhos de Deus, vamos obedecer ao nosso Pai como Ele quer. Se bem que ninguém obedece como Ele exatamente quer, mas a gente se aproxima um pouco dEle. E Ele, compadecido, atende aos nossos pedidos. Basta ser que não falte alimento, não falte o nosso pão de cada dia, não falte o nosso teto, não falte o nosso trabalho, principalmente a nossa saúde, que isso é muito importante. E a bênção de Deus cairá sobre nós e na nossa casa ficará semelhante à casa da viúva de Serepta, ou de Serepita, como queiram chamar, que nunca faltou o óleo, né, o azeite na sua botija. Por quê? Porque ela foi compadecida com Elias. Fez aquele bolo, né, aquele pão, era o último que tinha, ela fez e deu a ele. E Deus já tinha ordenado a Elias que fosse até a casa dessa viúva. E também assim, nós, se alguém se aproximar de ti com fome, e você entender que ele está com fome, ou não, e puder ajudar, ajude. Porque Deus também te ajuda dentro do limite que Ele ordenou. Que ele dentro do limite que Ele quer que seja, aquele limite. Contanto que você não ultrapasse da linha. E tem mais, e no deserto Ele disse, faça um círculo e diga ao povo que não ultrapasse, porque se passar dessa marca, vocês morrerão. Então assim está escrito para o sexo de hoje, não ultrapassem do que é normal que Deus permitiu para o homem e a mulher. Por quê? Porque vocês podem morrer. Façam tudo com decência, que Deus os abençoará. Assim também como você será abençoado, se dê um like para o meu vídeo. Se fizer mais uma inscriçãozinha, só uma, para aumentar o número de pessoas que assistem aos meus vídeos, que aprovam as minhas mensagens, são bíblicas, eu peço em nome de Jesus que façam isso e compartilhem, não esqueçam, ok? Pois que Deus te abençoe, hoje, meu irmão, amanhã e sempre. Orem por mim.